Hoje eu tenho uma mensagem para passar para vocês que é bem bacana, para a gente aprender a mudar nosso estado emocional, mudando o nosso corpo, tá? E isso tem estudos na neurociência, no coaching a gente aprende muito sobre isso, né? Que é o controle do nosso corpo para mudar o nosso estado emocional. Mas eu tava lendo aqui o livro e achei isso também nesse livro, então vou trazer aqui com base nesse livro aqui pra vocês, certo? Então já vou iniciar, tem algumas pessoas aí, a gente já vai iniciar, tá? Ele fala assim, ó: uma pesquisa demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Assim, quando um de seus filhos perder o contato com o cérebro do andar de cima, ou seja, com o cérebro racional, um jeito poderoso de ajudá-lo a recuperar o equilíbrio é fazê-lo movimentar o corpo, tá? A seguir, veja o relato de uma mãe sobre seu filho de 10 anos que passou por um período em que recuperou o controle sendo fisicamente ativo. Então, aqui, o que ele está dizendo? Quando seu filho perdeu o controle do cérebro racional, ou seja, quando ele estiver numa crise ruim, emocional, é porque a razão, né, o racional dele não está entendendo aquele sentimento. Daí ele fala para você ensinar o seu filho a movimentar o cérebro racional, porque em alguns casos pode funcionar. E ele traz um relato, tá? Que eu vou ler para vocês. O relato é assim: 2 dias depois de Liam começar a frequentar a 5ª série, ele começou a se sentir completamente sobrecarregado pela quantidade de dever de casa que o professor estipulava. Ele reclamou muito, mas acabou dirigindo-se para o quarto para fazer o dever. Quando fui conferir como ele estava se saindo, encontrei-o literalmente encolhido em posição fetal, embaixo do puff do quarto dele. Eu o estimulei a sair de lá, sentar diante da mesa e continuar estudando. Ele não parava de se lamuriar, dizendo que não conseguiria fazer tudo. É muita coisa. Eu me ofereci para ajudá-lo, mas ele sempre recusava meu auxílio. Então, de repente, ele saiu debaixo do puff em um salto, desceu as escadas, atravessou a porta de frente e correu. Ele correu por diversas quadras da vizinhança antes de voltar para casa. Após retornar para casa em segurança, calmo e fazendo um lanche, pude conversar e perguntar por que havia saído daquele jeito. Ele disse que não sabia o motivo. A única coisa em que consigo pensar é que me sentiria melhor se corresse o mais rápido que pudesse pelo máximo de tempo que conseguisse. E funcionou. Preciso admitir que ele pareceu estar muito mais calmo, pronto para me deixar ajudá-lo com o dever de casa. Esse é o relato. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? A criança estava lá, encolhida, em posição fetal, chateada, porque ela estava se sentindo incapaz. E numa explosão, ele teve vontade de sair correndo. E ele correu. E ele correu o mais rápido que ele pôde. Ou seja, ele mudou o estado físico do corpo dele. E isso melhorou o emocional. Ele se sentiu muito mais capaz de fazer as coisas depois. E ela continua aqui, o autor. Embora Liam não soubesse disso, quando saiu de casa para correr, ele estava praticando integração. O cérebro do andar de baixo dele havia submetido o cérebro do andar de cima. O que quer dizer? O emocional dele, que é o andar de baixo, que ele fala aqui, estava submetido ao racional, que é o andar de cima, que ele traz no livro, deixando-o sentir-se sobrecarregado e impotente. Ele havia se aproximado muito da margem de caos do rio. As tentativas de sua mãe de ajudá-lo a ativar o cérebro do andar de cima não obtiveram sucesso, mas quando Liam pôs o corpo na conversa, algo mudou em seu cérebro. Então, o que ele estava dizendo aqui? O emocional dele não estava integrado com o racional, e por mais que a mãe tentasse ajudar, ela não conseguia. Quando ele movimentou o corpo, o emocional foi entendido pelo racional, e aí por isso ele se sentiu melhor. Depois de alguns minutos de exercício, ele conseguiu acalmar a amígdala e devolver o controle ao cérebro do andar de cima. A amígdala é responsável pelos sentimentos, tá? Então aqui ele conseguiu acalmar seus sentimentos e conseguiu devolver o controle para o racional. E aí ela termina assim: estudos dão respaldo a Liam e a sua estratégia espontânea. Uma pesquisa demonstrou, prestem atenção, uma pesquisa demonstrou que quando mudamos nosso estado físico por meio do movimento ou relaxamento, por exemplo, conseguimos alterar nosso estado emocional.
Tente sorrir por 1 minuto. Isso pode fazê-lo se sentir mais feliz. Respirações rápidas e superficiais acompanham estados ansiosos, mas se você respirar profundamente e lentamente, provavelmente se sentirá mais calmo. Experimente esses exercícios simples com o seu filho para lhe mostrar como o corpo afeta a forma como ele se sente. Gente, então o que é legal aqui? Que o corpo pode mudar o nosso estado emocional. E isso a gente aprende quando a gente faz cursos de inteligência emocional, a gente aprende quando a gente faz quando a gente estuda formação em coaching, quando eu me formei em coaching, a gente aprende tudo isso. O que isso significa? Se eu fico o tempo todo assim, sabe, curvada, tô me sentindo mal, tô me sentindo pra baixo, né, com a postura mais encurvada, uma cara mais triste, o meu estado emocional vai ser esse. Dificilmente eu vou conseguir sair disso, tá? Desse estresse, dessa tristeza, dessa pressão, dessa ansiedade. Se eu mudo a minha postura, se ao longo do dia eu corrijo a minha postura, eu ando com a cabeça mais em pé, eu sorrio mais, muda a minha farmácia interna, tá? Eu produzo muito mais dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina, que são hormônios de uma farmácia interna que a gente tem dentro da gente, neurotransmissores, que vão produzir algo muito melhor em nós do que a depressão, a tristeza, a raiva, a ansiedade, certo? Então, estudaram há muito tempo o cérebro humano, o desenvolvimento e os neurotransmissores e perceberam, num estudo em Harvard, que um grupo de pessoas que não estavam sorrindo e um outro grupo de pessoas que sorriam porque queria e um outro grupo de pessoas que sorriam porque tinham uma caneta na boca. Olha só, que eu tô trazendo para você 3 grupos, certo? Um que não sorriam, um que sorriam porque queriam e outro que sorriam porque tinham uma caneta na boca. Foram analisar o cérebro e os hormônios que corriam no corpo desse grupo de pessoas. O que estavam com a caneta na boca e o que sorriam porque queriam tinham os mesmos hormônios correndo no corpo deles. E o que não estavam sorrindo só tinham hormônios ruins. Adrenalina e... fugiu o nome agora. Cortisol, certo? O que a gente pode entender com isso? Que o simples fato de eu sorrir, mesmo eu não querendo sorrir, vai produzir os mesmos hormônios bons, as mesmas químicas boas de um sorriso verdadeiro. E então eles entenderam que o movimento do corpo muda o meu estado emocional. Então, se algum dia você acordar chateada, triste, desanimada, foi uma noite difícil para quem tem bebê pequeno, que a criança não dormiu, você ficar assim, se lamentando, tô cansada, foi uma noite difícil, você vai passar um dia inteiro difícil, provavelmente, tá? Porque a sua química natural está tóxica. Agora, se você tiver consciência de que isso aconteceu com você, mas que você pode mudar o seu estado atual, que você consegue mudar o seu emocional, e isso pode trazer resultados diferentes, você precisa estufar esse peito, jogar uma água na cara, começar a sorrir, nem que seja com uma caneta na boca. Por dentro, você vai produzir uma farmácia interna positiva, certo? Você vai ter muito mais coisas positivas correndo dentro de você. Logo, você vai ter mais ânimo, mais disposição, mais amor, mais compaixão, mais empatia, mais paciência para lidar com o dia a dia, inclusive com a sua criança. Então, experimentem e façam, tá? É por isso que muitas pessoas usam aqueles coletes de correção postural, né? Para você corrigir a postura, porque você fica mais ereta. Quando a gente tá mais ereta, com o corpo mais alinhado, mais a cabeça mais para cima, o meu corpo entende que eu tô bem. E isso gera uma química boa interna. Quando eu tô muito assim, mais curvada, o meu corpo entende que eu não tô tão bem. E isso não produz tantas químicas positivas dentro de mim. Então, o meu corpo muda o meu estado emocional. Experimentem quando o seu filho tá chorando. Peçam para ele olhar para cima. Vocês mesmos, quando vocês estiverem chorando ou se sentindo mal, a gente não consegue chorar olhando para cima. Quando você tá chorando, a gente quer parar de chorar, a gente não faz... A gente olha para cima, levanta e respira, porque ninguém chora olhando para cima.
Porque quando você tá olhando para cima, você tá produzindo química positiva, por mais que você não esteja tendo a consciência disso, tá? Porque o seu corpo entende que você tá bem. Então, quando você olha para cima, você começa a produzir hormônios positivos dentro de você. E aí você não consegue chorar. O que acontece às vezes com o Davi, quando ele tá chorando muito? Eu falo assim pra ele: filho, olha lá no teto, uma aranha. Olha lá o bichinho no teto. E aí ele vai olhar pra cima. Automaticamente ele para de chorar. Porque a gente não consegue. Porque o corpo, o nosso movimento, a nossa postura muda a nossa farmácia interna. Certo? Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Como a gente vai ter mais paciência com os nossos filhos? Como a gente vai encarar isso mais positivamente? O post que eu fiz ontem à noite, como a gente vai parar de achar que isso tudo é mimimi? Né? Que esse modelo de educação é mimimi. Quando eu penso, é mimimi, não vai dar certo, isso aí é ladainha, na teoria é lindo, na prática não é assim, olha o tanto de farmácia interna negativa que eu tô produzindo, certo? Porque eu tô o quê? Tô me colocando pra baixo, eu tô cada vez mais me sentindo mal, né? Tô cada vez mais pronunciando palavras que não vai me trazer nenhum benefício. E isso reflete no meu corpo, certo? Minha vida não vai ser daquele jeito que eu gostaria que fosse. Eu posso não alcançar resultados extraordinários na minha vida, certo? Agora, se eu falo, parece que essa menina aí, o que ela fala tem razão. Se eu me empodero, certo? Se mesmo diante de um pensamento achando que não vai ser possível, eu falo, não, vai ser possível sim. Eu estufo o peito, eu levanto a minha cabeça e eu produzo pensamentos positivos, gente, não tem como sair resultado negativo. É que nem doente, eu não tô bem, certo? Eu não tô bem. Anteontem eu amanheci com dor de garganta, minha garganta tá doendo, eu tô me sentindo mal, meu nariz tá trancado, eu tô gripada, mas eu tenho tanto trabalho essa semana, eu tenho tanta coisa pra fazer, que se eu ficar assim, ai, tô doente, ai, quero cama, ai, quero deitar, isso vai produzir só uma química ruim. E eu não vou conseguir sair dessa, meu corpo não vai conseguir sair disso. Então eu preciso o tempo todo estar comunicando algo diferente, certo? De que tá tudo bem, de que vai dar certo, de que tô me sentindo bem, melhor aqui, né? Melhor o rosto, passo uma maquiagem pra me sentir melhor e isso vai mudar a minha farmácia interna. Logo o meu organismo vai funcionar de um jeito muito melhor, mais produtivo. Faz sentido pra vocês? Então, gente, vocês têm o poder na mão, certo? De transformar isso, de mudar o sentimento de vocês, o emocional de vocês a partir do movimento do corpo. E isso ele fala aqui nesse livro, certo? E também estudos comprovam isso, como se vocês forem estudar inteligência emocional, eles explicam isso, se vocês forem estudar coaching, vocês vão aprender sobre isso, e faz todo sentido, porque isso é neurociência, tá? Eles estudaram o nosso cérebro e descobriram as químicas que são formadas a partir daí. E o mesmo para criança, tá? Se o seu filho tá se sentindo incapaz, inseguro, e ele tá encolhido, acolhido, lá quietinho no canto dele, se você começar a falar para ele, filho, você consegue, vamos, vai dar certo, não vai adiantar, certo? Vocês precisam mudar o estado do corpo dele. Vem cá, levanta daí então. Deixa eu te contar uma historinha, mas fique em pé. Mudem a postura deles. Era uma vez um menininho que tinha medo igualzinho você, mas ele teve coragem e ele estufou aquele peitinho. Vamos estufar o peitinho também. Através do lúdico, eu começo a mudar o corpo da minha criança, certo? Quando eu mudo o corpo da minha criança, começa a produzir uma química melhor dentro dela. Aí ela vai estar aberta ao aprendizado, aí eu posso encorajar. E aí ela pode se sentir capaz a partir disso. Mas não tentem animar uma criança que está muito para baixo. Internamente ela está produzindo só química ruim. Não vai fazer efeito. E aí você vai continuar achando que seu filho é medroso, é inseguro, não consegue. Isso vale também para quando a criança tá triste, certo? Vamos tentar mudar o estado geral dela. Acolhe, receba. Por que você tá triste? Muda o estado. Então vem aqui agora. Vamos desenhar, vamos pintar, vamos brincar de bola, vamos andar de bicicleta. Se eu mudo o estado geral, eu mudo o emocional. O meu corpo diz muito mais sobre quem eu sou ou sobre quem eu quero ser. Eu preciso só controlar isso em mim. Então, nessa manhã eu quero deixar essa reflexão para vocês, certo? Que o corpo pode mudar o nosso estado emocional. Então, a gente deve cuidar dele. Por isso que é muito importante a gente comer bem, se nutrir, se alimentar e praticar exercícios físicos.
Isso ajuda também, e muito. Para quem não tem tempo para fazer exercício físico, vá só tomando essa consciência, certo? De que postura, cabeça ereta, sorrir, isso tudo vai trazer uma satisfação, um dia melhor, hormônios e sentimentos melhores dentro de você. Consequentemente, seus resultados serão muito mais positivos. Aprendendo a fazer isso em vocês, vocês vão conseguir ensinar isso para os seus filhos. Não tentem ensinar se antes vocês não viverem. Vivam isso em vocês primeiro, depois transmitam isso para os seus filhos. Tá certo? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Vocês vão escrevendo e eu vou falando e eu não consigo responder. O pessoal que entrou... Eu estava assistindo as que eu perdi anteriores e amei. Legal, tem gente acompanhando as outras pelo YouTube, né? Já tô sorrindo, é isso aí. Vamos mudar o estado, gente. Que incrível, postura diante da vida, exatamente. Nossa, eu precisava ouvir isso. Tive uma noite daquela. Estamos no processo de desmame. Eu sei bem o que é, né? Não dorme, a gente fica cansado, estressado, muda o estado. Nem que você precise tomar um banho, nem que você precise botar uma música animada, muda o seu estado, porque senão você dificilmente vai ter paciência ao longo do dia. Muda seu estado, comunica que você vai conseguir, comunica que é só uma fase, certo? Levanta essa cabeça, bota uma música legal, que vai dar certo. Você vai conseguir mais ânimo para superar isso, né? E claro, né, gente, o desmame tem que ser consciente, não precisa de desmame com trauma, né? Dá pra gente falar disso numa outra live, mas dá pra fazer um desmame bem tranquilo, sem trauma pra criança e pra mãe, certo? E é isso. Muito obrigada para todos que estiveram aqui, para quem vai assistir depois. Um beijo grande, cheio de conexões para vocês. Até a próxima.